Boa noite. Finalmente vamos dar início à nossa noite. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar a mesa, depois a gente faz uma rápida preleção. Dessa nossa primeira roda de conversa. Bom, rapidamente, a ACLA, Academia Catarinense de Letras e Artes, ela inicia hoje um ciclo permanente de rodas de conversa. A intenção é que a gente consiga fazer pelo menos uma vez ao ano, se possível 2 vezes por ano, uma roda de conversas abordando um tema, uma personalidade escolhida pela academia. E nós elegemos para essa primeira roda de conversa o tema Salim Miguel, 100 anos, o homem e a obra. Embora seja também, como não poderia deixar de ser, uma homenagem extensiva também a Eglê Malheiros. Por isso, nós convidamos essas 3 pessoas para falarem sobre Salim e depois a gente abre, depois dessas falas, dessas exposições, a gente abre a conversa a todos vocês. Tá? Então, fiquem à vontade. A gente vai abrir o microfone para quem quiser falar, perguntar, né, ou contar alguma coisa sobre essas personalidades. Tá certo? Então, eu convido para compor a mesa a professora Luciana Racier, da UFSC, por favor. Depois eu digo quem é, para quem não conhece. O acadêmico da ACLA e cineasta Zeca Pires. E a documentarista Adriane Canã. Eu vou trocar o microfone e vou assumir aquele ali para a gente continuar, tá bom? Bom, rapidamente, para quem ainda não conhece a academia, fazer uma rápida, se eu localizar aqui, que eu misturei os papéis, mas eu acredito que eu acho. Bom, a Academia Catarinense de Letras e Artes, ela é uma entidade que congrega escritores, artistas visuais, artistas das artes cênicas e músicos do estado de Santa Catarina. Ela foi fundada em 5 de julho de 2003, sob a inspiração do seu atual patrono, advogado, jornalista e professor e escritor Pascoal Apóstolo Pizzica, tornando-se de utilidade pública estadual e reconhecida pelo artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da emenda 48. A ACLA soma-se às demais instituições acadêmicas do nosso Estado no estímulo, na preservação e no desenvolvimento da cultura e da arte criadora, provocadora, questionadora e liberta de amarras, preconceitos, inibições e censura. Bom, rapidamente aqui, nós convidamos essas 3 personalidades para conversar conosco essa noite. Professora Luciana Racier, ela é professora associada e pesquisadora do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC desde 2010. De 94 a 2010, foi professora universitária na França, especializando-se em literatura brasileira. Foi lá, em 2004, que iniciou suas pesquisas sobre literatura catarinense, sobre o Grupo Sul, Círculo de Arte Moderna de Santa Catarina, e sobre os autores Salim Miguel e Eglê Malheiros, tendo, desde então, apresentado ou publicado trabalhos no Brasil, na Argentina, no Canadá, na Espanha, na França e em Portugal. É tradutora literária, elaborou legendas em francês de filmes curtas e longas catarinenses como Mulher Azul,
de Maria Emília de Azevedo e antropóloga de Zeca Pires. Trabalhou junto ao UDESC durante o período de doação e de catalogação do acervo de Salim Miguel e Eglê Malheiros. Apresentou à editora UFSC o projeto de publicação da narrativa policial Nós, de Salim Miguel, 2015, que esteve na lista de leituras dos vestibulares da UFSC e da UDESC. Nesse âmbito, fez conferências para mais de 600 alunos do ensino médio, tendo participado dos programas Livro Aberto, 2015, e Livro em Cena, 2018, da TV UFSC. É membro da comissão da UFSC, que organiza atividades em torno do centenário de Salim Miguel. Desde 2021, participa, junto à Embaixada da França no Brasil, do Prêmio Literário Internacional Show Goncourt Brasil. Tem pós-doutorado em Literatura e Memória em Contextos Multi- e Transculturais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, e pós-doutorado em Literatura Comparada e Tradução na Université de Rennes, 2, França, 2015 a 2016. Adriane Canaan é diretora, roteirista e documentarista, formada em jornalismo e com mestrado em literatura brasileira pela UFSC. Tem pós em roteiro avançado pela Escuela Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Baños, Cuba. Diretora do documentário Eglê, de 2023, que traz a história de Eglê Malheiros. E Zeca Pires, acadêmico da ACLA, ocupando a cadeira 18, tendo como patrono o cineasta Pena Filho. Ele é cineasta e gestor cultural, diretor do Departamento de Arte e Cultura da UFSC e realizador de conhecidos e aclamados filmes como A Antropóloga, Procurados, Caminhos do Divino, Perto do Mar, Manhã, Ponte Hercílio Luz, Ilha, Anauê e Salim Miguel na Intimidade, dentre outros. São esses. Salim Miguel, nascido no Líbano em 30 de janeiro de 2024. Salim Miguel chega ao Brasil aos 3 anos de idade. No início da década de 30, a família de imigrantes, os pais Tamina e Youssef, depois José, no Brasil, 2 irmãs menores e um tio materno, acaba se radicando em São Pedro de Alcântara, então distrito do município de Biguaçu, nos arredores de Florianópolis. O menino que despertou para os livros como leitor de um poeta cego foi perdendo a visão na última década e meia de vida. Felizmente, também teve quem lesse para ele e digitasse seus últimos textos, no caso, o neto, Jorge Luiz, e um estudante da UFSC contratado pela família. Ao morrer, em abril de 2016, aos 92 anos, Salim deixou 33 títulos publicados, com livros de crônicas, ensaios e depoimentos, se somando às obras de ficção. As narrativas de As Mil e Uma Noites, que sempre leu e releu, estavam entre as principais referências de sua obra literária, em meio a Cruz de Souza, Graciliano Ramos, Lima Barreto, Drummond, Fernando Pessoa, José Saramago, Joyce, William Faulkner, Balzac, Juan Rulfo e Thomas. Escritor, roteirista, jornalista, editor e gestor cultural, que completaria 100 anos em janeiro de 2024, sempre fez questão de valorizar sua condição de imigrante, se autodefinindo como um líbano-biguaçuense. E tanto Biguaçu como Florianópolis, além de várias outras localidades catarinenses, acabaram eternizadas em boa parte de sua singular obra de ficção, que reúne 23 livros, entre romances, contos e novelas. Dentre as premiações e homenagens que recebeu estão Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras em 2009, Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores e Folha de São Paulo em 2001, Prêmio de Melhor Romance por Nur na Escuridão, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Artes em 99. Primeiro Passo Fundo Zafari Bourbon de Literatura, por Nur na Escuridão, compartilhado com o romance Meu Querido Canibal, de Antônio Torres, em 2001. Medalha do Mérito Cultural Cruz de Souza, concedida pelo Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, em 99, e título Doutor Honoris Causa,
concedido pela UFSC em 2004. Bom, eu passo a palavra agora, rapidamente, sem mais delongas, ao Zeca Pires, que vai dar início à sua exposição, e depois nós vamos fazer a nossa rodada aqui na mesa. Oi. Boa noite. Eu queria cumprimentá-los e ressaltar a presença aqui do Paulo Sérgio, filho do Salim, a Yara, Nora e o Jorge Neto. E cumprimento todos vocês. Eu escrevi um textinho assim para mim falar aqui com vocês, que é mais dentro da minha relação com o Salim, né? Porque o Salim foi muito amigo do meu pai e eu trabalhei 6 anos, eu acho, na editora com o Salim, então eu vou falar dessa minha relação com ele, porque eu acho que a minha melhor contribuição é nesse sentido. Tá? Então, no início dos anos 1980, trabalhava na UFSC quando Salim Miguel chegou para, entre outras coisas, expandir a editora universitária. Eu sabia da amizade com meu pai e, com a sua anuência, solicitei minha transferência interna para a editora. Naquele momento, eu não imaginava que entraria em uma fase tão significativa de minha vida. Assim, eu entrei na UFSC no DAI, que o DAI não é fácil, e assim fui trabalhar com o Salim. Quando o Salim entrou, assim foi uma fase muito boa da minha vida mesmo. Nesses anos de convivência com o escritor líbano-biguaçuense, conheci um verdadeiro cultivador de amigos. Como lembrou Cícero Sandrone, presidente da ABL em 2008 e 2009, em depoimento para o documentário Salim na Intimidade, Maktub, que realizei pela TV UFSC em 2012. Então, o Cícero dizia: Salim é um sacerdote do convívio com os escritores. Tem amigo em todo o Brasil, e essa amizade é semeada por ele de uma forma prazerosa. Então, se você percorrer o Brasil de norte a sul e frequentar círculos literários, todo mundo conhece o Salim, seus livros e tudo o que ele fez por autores. Ele consegue incentivar os jovens e estimular os mais velhos. E ainda continua fazendo aquilo que é uma delícia para todos os escritores, que é conversar sobre literatura. Eu fui testemunha disso. Costumava preparar umas palavras do idioma mané para mostrar ao presidente da Academia Brasileira de Letras, o Cícero, que me enchia de atenção e de conhecimento. Eu não lembro mais as palavras que eu levava, mas assim, eu lembro assim que qualquer S, qualquer a fala mané assim coloca na palavra, né? E eu levava para ele, daí ele dizia assim: a gramática brasileira tem que assumir essa regionalização. Ele adorava, assim, eu gostava. Era um papo muito legal, como era do Salim também. Ele apreciava o nosso dialeto regional. Sandrone e a esposa Laura vinham sempre do Rio de Janeiro na semana do aniversário do Salim para desfrutar de momentos com o camarada dos velhos tempos da revista Ficção e Manchete, né, com quem o Salim trabalhou nesse período, né, com eles nessas revistas. O escritor líbano-biguaçuense, como no Círculo de Arte Moderna, mobilizava as atenções sem centralizar a conversa. O Salim me dizia assim que o Círculo de Arte Moderna, por isso era um círculo assim que não tinha um chefe, assim, né, que era um círculo. E isso eu lembro bem que a gente conversava muito sobre isso. Sabia ouvir os amigos com atenção e contar histórias como ninguém, coisas do ofício e da educação. Os 80 anos do Salim foi uma festa à parte, na Escola dos Trabalhadores da CUT, em Ponta das Canas. Naquele dia, entrevistei os escritores Antônio Houfeld e Carlos Apel para o documentário Salim na Intimidade.
Não sabia que seria tão difícil finalizar um audiovisual sobre um amigo com a proximidade e a admiração que eu tinha do Salim. Realmente foi muito difícil eu terminar assim. Eu fiquei, acho, uns 8 anos filmando com ele, assim. Depois, no aniversário dele, ele disse assim, brincando, não é comigo, mas todo assim, ali estava tudo em casa, assim. Ele disse assim: o Zeca está esperando eu morrer para estrear o documentário. Não deu 4 meses, eu tive coragem de finalizar o documentário. Foi muito legal. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Não sabia quem era. Eu gravei muitos depoimentos com ele, eu, Salim e a câmera. Num deles, da época da livraria Anita Garibaldi, aquela que tocaram fogo, tinha um freguês que ele observava de longe. Sempre ia lá, lia umas páginas de um livro e se retirava. Certo dia, para a tristeza do leitor, o livro não estava mais na prateleira. O rapaz indagou ao atendente se tinham vendido o livro, que ele não tinha como comprar e estava quase no final. A resposta foi surpreendente. O seu Salim pediu para eu guardar o livro, para que ele não fosse vendido até o senhor terminar a leitura. O leitor era o escritor Miro Moraes. Sempre procurado no trabalho por escritores e intelectuais, nos 5 anos que estive com ele na editora da UFSC, não se cansava de frisar: esse é filho do saudoso Aníbal, e o conheci na barriga da mãe. Alguns amigos pode ser apresentado... me falaram que ser apresentado como filho do fulano de tal não era bom e poderia gerar algum trauma futuro em mim. Lê de engano. Num festival de cinema de Curitiba, quando Salim e Eglê foram homenageados, eu estava no lado de Salim quando um repórter veio entrevistá-lo. No final do depoimento, o jornalista perguntou ao Salim se eu tinha muitas semelhanças ao meu pai. Salim foi rápido. Evidentemente que sim, ele é filho do Aníbal, mas a obra do Zeca é muito maior do que a do seu pai. O Aníbal tinha um dom para a poesia, mas se contentava em apoiar, ler e publicar nossas produções. Outra vez, nos encontramos na Jornada Internacional da Bahia, sempre conduzida por seu amigo Guido Araújo. O Guido era muito amigo do Salim, e, inclusive, isso me facilitou muitas coisas, inclusive, eu acho que a minha seleção também para Cuba, para a escola, né? Num domingo, combinamos de almoçar juntos. Andávamos conversando por ruas vazias perto do elevador Lacerda, quando senti um rapaz lépido puxando o meu relógio. Virei para trás e levei um soco no olho. O Salim ficou muito mais preocupado do que eu. Tentei tranquilizá-lo e não sei onde ele conseguiu uns gelos para eu passar nos meus olhos. De vez em quando lembrávamos e ríamos dessa situação. Coincidentemente, eu estou com meu olho aqui, mas não foi nem um soco. Ontem eu bati numa quina da pia do banheiro. Mas brincadeira de Salim. Circulavam pela editora da UFSC muitos escritores, como Silveira de Souza, o Flávio Cardoso, o Sardar, né, que é mais jornalista, o Tércio da Gama, o Jair Ramos, que me chamava de sobrinho pela amizade que ele tinha com o pai, o Adolfo Boas, o Valmor Cardoso da Silva, o Rodrigo Diaro, e o Mar Carvalho, Miro Moraes, Alcides Bus, Guido Vilmar Sassi e outros. Certa vez criei coragem e perguntei ao Guido o que ele tinha achado da adaptação do seu livro Geração do Deserto, pelo Silvio Bach, em Guerra dos Pelados. Guido respondeu convicto que o filme se segurava por suas próprias pernas. Ele foi bem sério. Não, o filme se segura com suas próprias pernas. Considerei um elogio. Anos depois, falei ao Silvio, que ficou contente com o comentário do escritor. Em 1984, Salim escreveu na dedicatória de A Voz Submersa, ao Zé Henrique, amigo por ele e pelo grande Aníbal. Então, estava vencida aquela fase só do pai. Hoje, essa herança de amizade, ideias e ideais prossegue com os filhos de Eglê e Salim,
com os quais tenho afinidades, boas lembranças e projetos. Salim foi múltiplo: escritor, coeditor da Revista Sul, diretor da editora da UFSC, jornalista, roteirista, crítico literário e secretário de Cultura de Florianópolis. É isso. Ah, daí eu separei um texto, né? Um vídeo, né? Um vídeo de uns 4 minutos do meu documentário para ser exibido. E depois tu apresenta. Tá. Uhum. Porque, ao contrário da maioria das revistas, nós éramos muito mais pretensiosos. Nós não queríamos uma revista, um movimento literário, nós queríamos um movimento cultural. E deixamos algumas raízes nisso tudo. Só como também a nossa intenção era para provocar, de repente, o diretor do jornal O Estado nos chamou, sentamos, ele disse assim: eu posso não concordar com o que vocês estão fazendo, mas vocês estão fazendo uma coisa muito importante, que é mexer com essa cidade, né? Para usar a palavra de vocês, provocar a cidade. E eu quero colaborar oferecendo uma página semanal para vocês. Eu não quero ver essa página enquanto ela não for impressa. Vocês têm inteira liberdade de publicar o que quiserem, da maneira como quiserem. Nós chegamos a inventar um escritor. Cada semana saía um capítulo. Esse escritor, nós publicamos uma nota dizendo assim: James F. Wingate, que é o nome que nós inventamos, autor do romance O Dia Perdido, The Lost Day, é um jovem escritor inglês da maior importância, é considerado o Joyce da atualidade. E nunca foi publicado no Brasil. Nós estamos prestando um serviço à nossa cultura, começando na próxima semana a publicá-lo em capítulo nesse jornal. O seu Wingate era o pessoal da Sul, cada um de nós escrevia um capítulo. Até hoje, se me perguntarem, eu não sei qual é o meu capítulo, qual é o capítulo da igreja, qual é o capítulo do Aníbal, qual é o capítulo. Publicamos 10 capítulos e paramos sem dar satisfação a ninguém. Mas o romance causou algum impacto. Um amigo nosso, que tinha participado no começo da revista, mas depois era professor, foi ser diretor de um grupo escolar no norte do estado, um dia que veio a Florianópolis, assim: estou acompanhando, não acho que tenha toda essa importância que vocês dizem, mas é uma coisa boa que vocês estão fazendo. Só que não é a primeira vez que ele é publicado no Brasil. Eu li um artigo dele. Esse já faleceu, mas um outro amigo nosso que ainda vive, mas não vou dar o nome, é claro, né? Ele foi em Enciclopédia Britânica e voltou dizendo assim: vocês se enganaram no nome. Tem um Wingate, mas não é James F. Wingate. Aí nós dissemos: não, é que ele ainda não tem idade de estar na esse é o primo dele. Então, a gente, na verdade, sem pretensão, mas talvez com pretensão, né, provocou e agrediu a cidade e mexeu especialmente com os bem-pensantes que achavam que eram donos da cidade e da cultura. Muito bom. Bom, antes de eu convidar a Adriane para falar, eu quero fazer aqui um registro, um agradecimento ao Centro de Artes da UDESC, em nome da professora Daiane Dordetti Jacobs, que apoiou
está apoiando esse evento, cedendo esse espaço para que nós pudéssemos realizá-lo. E agradecer também, claro, a presença dos acadêmicos da ACLA, de alguns que estão aqui presentes, a professora Vera Colasso, que é acadêmica da ACLA, que foi quem fez a ponte junto aqui ao DESC, a Daiane, para que a gente pudesse obter esse espaço, né? A Maria Emília de Azevedo, que eu acho que ainda não está aqui, que foi quem fez os contatos. Maria Emília Azevedo, cineasta, que é acadêmica, e fez os contatos com a Luciana e com a Adriane, fez o convite em nome da ACLA também. E a família, aos familiares do Salim Miguel, pela presença, que muito nos honra, e as demais pessoas, aos demais amigos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Eu passo a palavra, então, à documentarista Adriane Canã para falar um pouco, e depois também nós vamos ver um trecho do documentário que ela fez, Eglê. Então, boa noite. Agradecer primeiro a ACLA, ao Cunha, a Maria Emília, né, esse convite. Eu não sou nenhuma especialista em Eglê Malheiros, muito menos em Salim Miguel, né? Eu acho que eu estou aqui mais por conta de um filme que a gente construiu coletivamente, e aí já quero aproveitar para agradecer, em nome do Paulo Sérgio, da Yara e do Jorginho, a generosidade da família em abrir os arquivos, fotografias e nos permitir, né, entrar nessa intimidade também da Dona Eglê, mas principalmente a ela, que a gente teve em Brasília em 2018, pedindo a ela autorização para escrever o projeto, né, antes de qualquer escritura de projeto, para que ela dissesse se topava ou não ter a vida dela registrada, e, inclusive, ela participa como roteirista do filme também. A gente mandou os trechos para ela assistir a montagem, enfim. O Zeca também tem trechos que a gente vai passar do filme, tem trechos do filme do Zeca, e aí eu acho que esse lugar é do encontro entre Salim e Eglê, né? O filme é sobre a Dona Eglê, mas o Salim é grande parte da vida da Dona Eglê, né? O grande amor da vida dela, pelo que eu pude perceber no processo de pesquisa do filme, nas poesias escritas para ele, e o grande parceiro intelectual, enfim. Eu acho que daí a gente vê dois trechinhos do filme, um que é sobre o casamento dos dois e um que é sobre a parceria para escrever O Preço da Ilusão, que é o primeiro longa-metragem feito em Santa Catarina, e os dois dando uma entrevista para o MIS São Paulo, na década de 80, assim, e a voz da Dona Eglê está muito forte aí para a gente entender o papel dela junto com o Salim no filme. Vamos ver esses dois trechinhos, então. Queridos alunos, eis a grande tarefa, o último trabalho que desejo entregar nas mãos de vocês. Sempre e pela vida fora, defendam a existência e ampliação da escola pública em nossa pátria. Vocês que se formam hoje numa escola pública sabem o que ela representa. Quantos e quantos brasileiros lutadores denodados por uma sociedade de democracia cada vez mais efetiva não estariam travando essa luta caso não tivessem estudado em escola pública? Teriam, talvez, desenvolvido um espírito de casta, julgando as pessoas pelo berço e pela fortuna, quando aqui aprendemos a julgá-la pelo caráter e pelas ações. Até 1964. É uma coisa que até hoje eu não perdoo para os militares, mas eles não estão preocupados com isso, nem eu com eles. Nós nos conhecemos, mas não tivemos assim uma amizade, nem muito menos namoro.
foi em 45, lá na sede do Comitê Municipal do Partido, né? E aí eu participei da Folha da Juventude, né? E perdemos contato, e depois, então, quando voltou a Sul, né? Começou a Sul, aí é que a gente começou a ter mais convívio, né? Na verdade, foi antes da Sul. Foi na segunda metade de 1947, quando a gente já estava pensando na revista, mas não tinha recurso. Eu acho, Salim, que tu me conhecesse muito depois que eu te conheci. Eu peço ao escritor Salim Miguel, que recebeu o prêmio Machado de Assis, que faça um discurso de agradecimento em nome de todos os agraciados desta tarde e noite. Por favor. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, demais componentes da mesa, senhores acadêmicos, ilustres visitantes franceses, meus amigos, meus familiares. É para mim da maior importância esse momento. E desculpo-me por não poder, devido a um problema de deficiência visual, ler meu texto. Quem vai fazê-lo é a Iglê. Mas não se assustem, é bem curtinho. Tomado pela emoção, recupero minha infância. Estou chegando aos 9 anos. Completei tardiamente o primeiro ano do primário no grupo escolar de Biguaçu. Fizemos o casamento só no civil por 2 razões, por convencimento e por necessidade. Porque se começássemos a convidar 1 ou 2 ou 3 pessoas para a cerimônia, chegaria uma hora que nós tínhamos que pedir emprestado alguns milhares para poder. Muita gente estava interessada em nos ver amarrados. E o convencimento? O convencimento é porque eu, de uma maneira geral, sou contra que acontecimentos de uma sociedade fiquem sob algum controle religioso, seja qual for. Em vários momentos você vê uma coisa super tradicional também, né? Com essa cabeça, mas ali no dia a dia você vê, poxa, né? E ela sempre com uma posição em relação ao pai, sempre ela recuou e era mais, né? Mais espaço para ele, né? Tem todo um outro lado que é engraçado de você ver como não é fácil. É claro, você vive numa sociedade também, não é fácil ir quebrando tudo. E ela mostra muito isso, assim, uma pessoa super à frente do tempo e tal, mas em algumas coisas a gente via que, pô, ela podia ter ido. Dia 19 de agosto, ok? Museu da Imagem do Som, dia 19 de agosto de 1982. Bem, agora eu gostaria que o Iglê ou o Salim fizesse uma pequena síntese do que era o movimento cinematográfico que antecedeu o Preço da Ilusão. Esse movimento de cineclube, a gente não pode dissociar do movimento do Círculo de Arte Moderna, que ficou conhecido como Grupo Sul, né?
O Grupo Sul, que começou em Santa Catarina por volta de 47, começou a sua atividade primeiro em torno da produção literária. Quer dizer, nós queríamos um veículo para publicar o que se escrevia, né? E também preocupado com o teatro. De início, a montagem de peças, e, inclusive, havia 2 objetivos ali. Um objetivo artístico, de comunicação, que era levar a peça ao público, e um objetivo econômico, financeiro, que era conseguir recursos para imprimir a revista. Ao par da atividade da Revista Sul e do teatro e exposições de pintura, inclusive foi feito um clube de gravura lá, e feita exposição de pintura contemporânea, porque em Florianópolis, Portinari era palavrão ainda naquela época. E, então, entre as atividades também havia a preocupação com o cinema. E um dia, eu não sei bem de quem foi a ideia, surgiu aquela ideia assim meio maluca, já que nós estamos vendo filme, discutindo filmes, por que não fazer um filme? E aí, como quem tinha mais experiência de leitura, não experiência na prática, mas mais experiência de leitura sobre cinema, eram exatamente a Iglê e eu, né? E como já tínhamos alguma coisa publicada, eu já tinha 3 livros publicados, a Iglê já tinha um livro de poemas publicados, então nós resolvemos que várias pessoas tentariam armar o esboço de um roteiro, uma sinopse, né? E, por uma série de circunstâncias, o nosso é que dava mais aquelas características de uma crônica de uma cidade pequena, né? E que foi o argumento, no fim, aprovado para a gente desenvolver. Foi realmente um trabalho de equipe, quer dizer, embora fosse do Salim meu, ele foi um trabalho de equipe. Agora, eu achava bom a gente lembrar, porque quem for ouvir essa fita pode ser uma pessoa, um jovem, né, nessa época, que não havia, né, nem sonho de Super 8, quer dizer, você não tinha condições de começar a experimentar em casa, quer dizer, você tinha que partir para fazer em escala mesmo, porque senão não fazia o filme. Até, eu não sei se cabe contar aqui, porque o filme custou a ser terminado, quer dizer, o filme terminou a filmagem lá e nada do filme voltar montado e sonorizado, etc. E um dos meninos que trabalhou no filme era meu aluno no Instituto Estadual de Educação. Então, volta e meia ele chegava para mim, Dona Iglê, o filme já está pronto? Não, Dona Iglê, e o filme? Aí um dia ele chegou para mim, Dona Iglê, e o filme já está pronto? Já tinha mudado de voz. Isso também é uma ideia, o espaço e o tempo, né? Agora, é bom a gente estabelecer, desde logo antes que esqueça, que esse roteiro que nós temos em casa, etc., esse roteiro só foi seguido em parte. Tá? Inclusive, aquelas ligações assim, de uma cena para outra, passagem de uma história para outra, que era sempre através de um recurso diferente, ou de imagem, ou de som, ou de fala que se completava, ou de música, ruídos, quer dizer, várias formas de ligação, isso não foi quase seguido. Olha, eu só espero que algum pesquisador do futuro que venha ouvir isso esteja trabalhando em cinema nacional em condições inteiramente diversas dessas que nós trabalhamos, e inclusive da que se trabalha hoje em dia, né? Que o cinema brasileiro seja uma realidade, um cinema que expresse, discuta e reflita e interrogue a respeito do Brasil, e que não esteja na situação que ainda está de ter que conquistar um espaço que é dele, né? Da produção que vem de fora. Então, esses são 2 trechinhos do documentário Iglê, que a gente selecionou pela presença dos dois, né, tanto a imagem quanto a voz, e eu acho que eles representam bastante, pelo menos a minha impressão, sobre a relação que esse casal, né, construiu durante tantos anos, que é uma relação de casal, né, de parceria, mas também de uma profícua parceria intelectual e criativa, né? A gente escolheu deixar as imagens mais tempo na tela, por exemplo, para a gente conseguir ler, né, para os documentos terem um peso de personagem também. Quando eles ficam se olhando, também a gente deixa a foto mais tempo,
porque o poema da Dona Iglê fala tantas conversas, um muxoxo e uma conversa transcendental, que a gente podia passar horas, né? Eu acho que esse poema diz muito dos dois, assim. É uma leitura minha, né? De fora dos poemas e tal. E eu gosto também de quando a Dona Iglê faz a leitura sobre o preço da ilusão, né? E de imagino os dois em casa pensando esse roteiro, né? Fervilhando para pensar o primeiro filme catarinense, né? Que sai da escrita dos dois coletivamente. Então, e o pensamento da Dona Iglê, né, muito sempre jogando para o futuro. 40 anos atrás ela disse: espero que o cinema brasileiro esteja em outras condições, e a gente sabe tudo que ainda passa, né? Então, eu acho que ela tem, mesmo hoje, aos quase 96 anos, as falas dela, quando vocês virem o filme, vão ver que estão sempre pensando o futuro, né? E uma coisa que eu acho interessante nessa relação dos dois é que eu já li alguns textos sobre o Grupo Sul que tem alguns conceitos como é um modernismo atrasado que chega a Santa Catarina, são modernistas, né? Não tem nada de atrasado nessas pessoas, né? Eles não estavam em 22 mais. Eles eram jovens. A Dona Iglê tinha 18, 20 anos em 1947, 1948. Não tem nada de atrasado em uma jovem como a Dona Iglê. E não era mais o modernismo de 22. Então, eu acho que tem uns preconceitos em cima do que foi o Grupo Sul que joga para trás quando eles eram muito vanguarda e já estavam muito na frente, né? Tanto a Dona Iglê quanto o seu Salim. E tem uma questão que... Eu cheguei em Florianópolis em 91, eu era meio metidinha, eu fiz jornalismo e andava, quando a Fundação Franklin Cascais surgiu, a Solange estava lá desde o começo, o seu Salim foi o superintendente, e eu andava sempre lá, escrevia para a Folha da Cultura. Eu conheci o seu Salim antes de conhecer a Dona Iglê, mas depois, algumas vezes encontrei ela lá, enfim. E comecei a admirar essa mulher que era um pouco... enfim, uma pessoa que a gente sabia da importância, mas que não dava entrevistas, que estava mais escondida, digamos assim. E comecei a observá-la bastante. Aí, quando eu morei em Porto Alegre, depois, quando o seu Salim ganhou o prêmio Bourbon Zafari, eu estava em Passo Fundo na jornada de literatura, e a gente se encontrou e passou uma semana meio junto, almoçando junto. Ah, você é catarinense? Ah, sim, tá, você está... E aí foi muito... Foi, acho que, o meu momento mais íntimo com o casal, de ficar uma semana assistindo as conversas dos dois na mesa e me divertindo com esse jeito deles. Um dizia uma coisa, outro dizia... A Dona Iglê me dava uma informação, o seu Salim dizia, não foi assim, ela foi assim, sim. E eu falei, nossa, eu preciso saber mais sobre ela também, né? E depois, quando eu fiz o meu mestrado na UFSC, a Dona Iglê também pesquisou adaptação da literatura para o cinema, como eu também, e eu fui na casa dos dois, na Carvoeira, passei uma tarde lá em 2011, e a Dona Iglê, também sempre muito generosa, me ofereceu a dissertação dela para eu levar para casa. Eu corri para a UFSC, xeroquei e levei de volta correndo, com medo de... que era a original, bati da máquina, né? E o seu Salim ali com a gente, assim. Então, acho que talvez a palavra que, para mim, defina o que eu vi nessa relação de fora, né, é generosidade, assim, né? Tanto dele quanto dela para receber as pessoas, e com tudo que os dois são para essa história de Santa Catarina, para a história da cultura, essa capacidade de não se colocar acima, né, de ninguém, assim. Eu acho que isso é bem importante de ressaltar. É o meu olhar sobre eles dois. E a Dona Iglê nos recebeu em 2021, na casa da Sônia. E aí a gente foi para o Rio conversar com os Sandrones, né, que são bem importantes na vida deles. E aí ressaltar isso que o Zeca falou, assim, quando eles vão para o Rio, o Salim fica trabalhando na Manchete, ele ainda tem uma vida pública, né? A Dona Iglê, ela se recolhe
ela é expulsa do Instituto Estadual de Educação, afastada, e ela se recolhe um pouco mais como dona de casa, mas, mesmo assim, os dois conseguem, junto com o Sandrone, editar 40 edições da revista Ficção, em plena ditadura militar, né, com outro casal de amigos. Então, eu acho que já vou finalizando, depois a gente retoma, mas o que fica para mim é, tipo, como pode um casal ser tão produtivo, né? Mesmo durante a ditadura, mesmo com todos os problemas que enfrentaram, o que a gente tem deles é muita coisa e precisa ser mais conhecida, tanto do seu Salim, pelas novas gerações, quanto, e principalmente, da dona Eglê, porque a gente encontrou um acervo de inéditos incríveis dela, que agora está à disposição do público no IDCH, a família doou com a tutela para o IDCH. Então, acho que tem bastante pesquisa para fazer. É um pouco isso. Obrigado, Adriane. Depois a gente volta a discutir. Agora eu passo a palavra para a Luciana, tá bom? A gente continuar. Obrigado. Então, boa noite a todos. Muito feliz, muito honrada de estar aqui. Queria começar agradecendo a ACLA, na pessoa do Cunha, da Maria Emília, pelo convite. Muito especial, né, estar aqui com esses dois grandes cineastas, com esse olhar tão sensível assim sobre o Salim, sobre a Eglê. Gostaria de saudar também Paulo Sérgio Yara, Jorge Luiz, o sobrinho do Salim, várias pessoas, né? Seu Antônio, seu Francisco Socorro, poetas, escritores, a Marilda, que fez a tese sobre o Salim, e tantos outros que não puderam estar conosco e que vão certamente assistir à transmissão, o Alcides Bus, o Flávio José Cardoso, o Tércio, todos mandaram mensagens assim. Então, estão conosco, né, e estarão através da transmissão. Eu queria dedicar esse meu momento aqui à Eglê, que daqui a um mês vai estar de aniversário, 96 anos. E lembrar que a ACLA, daqui a um mês também, mais ou menos, né, vai estar completando 21 anos, então também uma bela idade. Eu pedi para o Antônio para eu falar depois dos colegas, porque justamente é uma roda de conversa, né? Então, a tendência seria a professora e a pesquisadora falar antes, daria um tom, eu penso que a nossa escolha aqui foi muito feliz. Então, eu vou pensar alguns elementos, né? Já que é uma roda de conversa, tentando dialogar também com o que foi falado, e depois fico à disposição para maiores informações, alguma pergunta que eu possa vir a responder. A minha história com o Salim, a gente viu assim nos trechos, né, o humor. Todos nós rimos bastante. Acho que isso vocês não se conversaram para escolher os textos, mas os trechos, mas isso mostra bem. Nós rimos todos. Então, Eglê e Salim, essa inteligência, né, desse casal, porque é Salim e Eglê, é Eglê e Salim, não tem como dissociar, né? E a minha história com eles assim tem algumas anedotas, algumas histórias, algumas coincidências ou sincronias, seja lá como a gente queira chamar isso. Então, eu era professora universitária na França, no século passado, e, utilizando uma ferramenta relativamente nova, que era o Google, eu comecei a pesquisar literatura brasileira e imigração, porque é o assunto que eu queria desenvolver na minha pesquisa. E apareceu Nur na Escuridão, Salim Miguel, né? A gente está falando do início desse século, assim, finalzinho do século passado. Eu pedi para uma amiga que morava aqui em Florianópolis me enviar pelo correio. Isso era fevereiro de 2004. Li, me apaixonei, adorei, né? Vou falar um pouquinho do Nur. Trouxe 2 livros assim que me são muito caros e do Nós depois. Isso era fevereiro. Em maio, eu estava num colóquio lá em Paris de literatura brasileira com vários pesquisadores do Brasil e o almoço, que era um buffet, era no outro prédio. Então tinha uma professora de Brasília
E como eu tinha um guarda-chuva grande, eu digo, vem de carona aqui, vamos caminhando. Por conta disso, fizemos a fila juntos, almoçamos juntas, estávamos assim na mesa. E um agente literário disse, Luciana, você traduziu já o livro do Victor Ramil, tem algum outro projeto de tradução para o francês em vista? E eu disse, puxa, eu descobri agora um autor, né, não sei se ele teria interesse, mas estou apaixonada pela dicção, pela potência do texto. E aí ele disse, quem é? Como se chama? Eu disse, Salim Miguel. E essa professora de Brasília, que é a Regina Dal Castanhe, que estava perto de mim, ela disse, é o meu sogro. Quando ela disse, é o meu sogro, eu fiquei sem palavras, fiquei amarelo, roxa, verde, rosa. E ela depois me contou que disse assim, essa menina está aqui há tanto tempo que já não fala mais direito português. Ela disse, é o pai do meu marido. E, então, essa foi uma primeira grande sincronia, né? A partir dali, começou o contato com Salim. Isso era 2004. E eu jamais pensaria que eu retornaria ao Brasil em 2010, que viria fazer concurso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E, quando eu fiz o concurso, voltei para a França para fechar minhas coisas e não tinha como trazer todos os meus livros. Eu tive que doar muitos livros, né? Então, eu olhava e disse, esse aqui para quem que eu vou doar e tal. E nessa garimpada nos meus livros, eu encontrei um livro que me deram de presente, certamente 8 ou 9 anos antes de eu conhecer o Salim Miguel, né? E esse livro, que eu só fui olhar com carinho na hora de fazer essa triagem para voltar para Florianópolis, é um livro que 59 anos antes, ou seja, na época do Grupo Sul, o Salim tinha enviado de Florianópolis com uma dedicatória para Portugal. E alguém em Portugal, numa venda de livros, 8 anos antes de eu conhecer o Salim, ou seja, quase 14 anos antes de eu estar vindo para Florianópolis, comprou, me presenteou e ficou lá na minha estante. E eu só fui reconhecer essa dedicatória, essa assinatura, quando eu estava retornando ao Brasil. Obviamente, eu tomei isso como um sinal, né, de auspicioso assim, nesse meu retorno. E você falou, né, Adriane, sobre essa generosidade e essa autêntica horizontalidade assim, nas relações, né? Porque, claro, quando nós conhecemos, salvo o Zeca, que já do berço, né, conheceu Eglê e Salim, mas quando nós os conhecemos, eles já eram intelectuais, né, com uma obra incrível, variada, ampla, muito potente, né? Mas eles sempre falavam de igual para igual, né? Muitas e muitas vezes a gente ia tomar lanche ali no apartamento da Carvoeira e havia estudantes da UFSC, da história, do jornalismo, do letras, conversando. Então, eram realmente personagens genuinamente interessados, né, pela conversa, pela troca, pela experiência, por esse compartilhar, né? E faz 20 anos, então, que eu comecei a estudar a obra do Salim, da Eglê e do Grupo Sul. E, claro, o meu trabalho é apresentar trabalhos, pesquisar, fazer palestras em vários lugares. E eu tinha sempre o hábito de telefonar depois, né? Ou durante um almoço ou uma pizza, contar, mas, em geral, eu telefonava. Eu disse, olha, acabei de fazer a fala em lugar tal, para o público tal, e a reação foi tal, e perguntaram tal, e disseram tal coisa sobre tal livro, e tal, e tal. E, invariavelmente, o Salim dizia assim, puxa, será que eu mereço isso tudo? Uhum. Sempre dizia assim, eu dizia, sim, Salim, você merece, eu sou especialista, eu posso dizer que você merece. E uma coisa muito preciosa para mim, por favor, me compreendam bem, não é pelo status da instituição, mas é porque foi já numa das últimas vezes que eu telefonei para o Salim para dizer que eu tinha feito uma conferência, que eu pude falar com ele e dar esse retorno. Era no meu pós-doc, eu fiz uma conferência na Sorbonne. E eu disse, Salim, assim, o pessoal não queria sair da sala, era tal pergunta e tal coisa, e tal pergunta e tal coisa. E dessa vez, só dessa vez, ele não disse, puxa,
será que eu mereço tudo isso? Então, é uma lembrança muito afetiva, não pelo status, mas pela honra que eu tenho de estar a serviço dessa dicção, dessas obras, né? Que uma coisa que a gente conversava muito com a Iglesias Salim é o que faz com que uma obra de arte, né, no nosso caso mais específico aqui, literária, não envelheça, né? O que faz com que um livro escrito há 300 anos ou há 20 anos toque, emocione, provoque, mexa com pessoas de horizontes variados, né? E nós concordávamos que há basicamente 2 fatores. Um é uma maestria técnica, né? Seja qual for a linguagem, cinematográfica, ou musical, ou dramática, né? É necessário transcender a técnica, quer dizer, dominar tanto a técnica que a gente utiliza, né? O Marcos Lafinha, escritor, poeta, está aqui, conversou com os meus alunos muito sobre o processo criativo dele, né? E como ele anota e reanota e corta, e corta, e corta, e corta para fazer o poema, né, Marcos? Então, um absurdo domínio técnico. Mas isso só não basta. Para que essa obra siga conversando e tocando as pessoas na sensibilidade humana, né, que nos une, é necessário, nós concordávamos, que a vida esteja ali pulsando. Então, que essa obra nos fale das extremas e ensandecidas alegrias, das piores e mais horrendas dores, dúvidas, atrocidades, melancolias, alegrias, desafios, superações. Então, que a vida esteja ali pulsando. E, em janeiro passado, né, no âmbito das comemorações do centenário do Salim, agora em 1924, em 2024, eu estava conversando com um jovem jornalista ali da TV UFSC, eles estavam fazendo o ajuste da câmera e tal, e eu perguntei para ele, eu digo, você leu alguma obra? Ele disse, sim, professor, eu li o Nur. E aí? E aí eu adorei. E por quê? Porque eu venho do interior de São Paulo. Então, esse jovem de 20 e poucos anos que veio do interior de São Paulo para estudar na UFSC agora, ele se sente tocado pela história, né, claro, ficcionalizada, mas extremamente autobiográfica, dessa família que sai do Líbano com um destino outro, que não o Brasil, que acaba vindo ao Brasil, Rio de Janeiro, que acaba vindo para Santa Catarina, Florianópolis. E por quê? Né? Porque é isso, pulsa a vida aqui. E eu não quero me alongar muito, eu vou pedir licença para ler alguns trechinhos. O início do livro ele é extremamente cinematográfico. Nur, na escuridão, então publicado em 99, né, ele tem já esse título bilíngue, que é algo que é raro até hoje. Até hoje é raro a gente ter títulos bilíngues, né? Então, Nur, luz na escuridão. Por que luz? Porque quando essas pessoas chegam do Líbano, sem falar português, vão negociar com um taxista, a primeira palavra cujo significado eles têm que negociar é luz, né? Porque anoitece, eles têm que ir para perto de um poste para ler a cadernetinha onde está o endereço da parenta que vai acolhê-los. Então, Nur é essa primeira negociação intercultural, né? Luz. E o primeiro capítulo chama-se justamente Luz. Anoitece. 6 pessoas, 3 adultos, 3 crianças. Os adultos, faixa dos 20 anos. As crianças, a mais nova com menos de 6 meses, o mais velho com um pouco mais de 3 anos. Pai, mãe, tio, 2 meninas, 1 menino. O dia 18, o mês, maio,
o ano 1927. O local, Cais do Porto da Praça Mauá, o estado, Rio de Janeiro, o país, Brasil. Muitos anos depois, já bem velho, o pai gostava de rememorar, de repetir insistindo a primeira palavra que aprendi em português, que me foi diretamente dirigida, que gravei: luz, nur. Cala, pensa, concentra-se, se esforça, se perde para se achar. Ativada, a memória recua. Busca resgatar o passado, retirá-lo do mais fundo do tempo, devassar o escuro abismo, tornar hoje o ontem. Então, assim começa, né, de um modo bem impactante. Então, o Nur, ele vai contar a saga, é um romance, é ficcionalizado, né, dessa família que vem do Líbano para o Brasil, e vai ter um recorte aí de 80 anos, né, porque o Youssef, que é o patriarca, então ele chega jovem até a morte dele. Então, a gente tem, que é uma das características da escrita do Salim, o pano de fundo é a história com H maiúsculo e as repercussões da história com H maiúsculo na vida das pessoas de papel, né, das personagens. Esse livro ele é bem interessante no panorama geral da literatura brasileira até hoje, porque ele vem preencher uma lacuna que é o relato da viagem. A gente tem outros autores, como Radwan Nassar, o Milton Ratum, mas o detalhe da vida desses imigrantes lá no Líbano, o detalhe da viagem de navio, e, claro, a instalação posterior aqui no Brasil, esse pré e durante a viagem, ele realmente é a obra, até hoje, que aborda mais, né? E tem aqui, você falou das 1001 Noites, então, toda essa questão de um texto que vai e vem de versões diferentes, versões contraditórias, né? Uma personagem diz isso, depois diz aquilo. O Salim Miguel, ele é um escritor que ele nos obriga a voltar. Será que eu li isso? Não, mas não era assim, né? Então, quando ele dizia sempre, né, um dos motores da minha escrita é a memória, também a memória do leitor, não só a memória a nível de história ou de personagens, né? E a Marilda, que fez a tese de doutorado sobre o Salim, sabe bastante isso, né, Marilda? Também a memória do leitor, né? Ela é instigada porque ele problematiza. Sem querer me estender, então vou passar para o Nós. O Nós é o último livro que o Salim publicou em vida. Foi publicado pela editora da UFSC. Ele está disponível gratuitamente no site da editora da UFSC. Ele foi, então, objeto, né, de leituras de vestibulandos da UFSC, aqui da UDESC também. E eu fiz várias palestras, né, para alunos do terceirão ou de cursos pré-vestibulares. Isso foi muito instigante ver como é que o livro, escrito por uma pessoa com mais de 90 anos, provoca e alucina a garotada, né? E como esse livro realmente vai incitar e criar situações para esses jovens leitores se verem como leitores em algo que não é facilmente dado, né? Algo que provoca. Eu acho que dá para ver a capa aqui, que é uma capa muito feliz também, Nós. Então, o que a gente vê nessa capa? A gente vê umas manchas, né? A gente vê o título curto, escrito de um modo bem gráfico, assim, né? Com essas linhas. E é muito legal, por quê? Porque esse livro é uma novela policial, né? Então, há um assassinato, então as manchas podem ser manchas de sangue. Mas esse livro é um livro que fala de escrever livros, então também são as manchas da tinta, né? Então, esse título tão curto, né, e tão enigmático, Nós, como assim Nós? E há um capítulo que se intitula Nós, e que tem uma epígrafe que é deliciosa, que é a seguinte: nós dedos, não. Nós moscada, não. Nós gente, sim. Nós desfazer, sim.
né? Então, quem são essas gentes, que são as personagens, e quem são esses nós, que são os nós da intriga? Então, esse livro ele mostra muito assim, a ousadia do Salim, porque é extremamente moderno, extremamente desconstruído. Cada capítulo começa com um personagem, os personagens não têm nomes, né? Eles são eu, tu, ela, um outro, ele, ninguém, nós, e um apêndice, que não é um apêndice, porque é o principal capítulo da narrativa. E aqui, o que a gente vai tendo? Cada personagem vem de um estado, de uma região diferente do Brasil. Todos os personagens vão para Brasília. Ora, o Salim escreveu esse livro antes dele e a Eglê morar em Brasília. A gente sabe que ele sempre ficcionalizou muito as cidades em que ele morou. E aqui ele ficcionaliza uma cidade na qual ele virá a morar. Então, cada personagem vem de uma região diferente do Brasil, todos acabam convergindo, indo para Brasília, onde há um crime. Em geral, a gente quer saber, nas novelas policiais, quem é o assassino. Aqui a gente sabe quem é o assassino, a gente sabe mais ou menos quem é o mandante, a gente não sabe quem é a vítima. Então, o enigma é quem é a vítima. Então, por aí, a gente já vê todo esse jogo de desconstrução com o próprio gênero policial. E, além disso, cada personagem ele vai trazer, e aí a pegada do Salim, jornalista, algum fato, algum problema, alguma denúncia, digamos, sócio-histórico, econômica, né? E todos esses personagens vão se juntar, e, no final, aparece um personagem, que é um personagem do século XIX, que é o Dupin, que é um dos grandes detetives dos textos clássicos policiais do século XIX, que aparece para tomar uma cachaçinha e dialogar com um dos personagens aqui para ver se desvenda, então, esse enigma, né? Então, dois textos bem diferentes, um mais do início, outro mais do fim, todos dois muito, muito instigantes. Depois, se quiserem, a gente pode ler um trechinho. E sobre a Eglê. Quando eu vim ainda morava lá na França, eu vinha uma vez por ano, daí que eu conheci o Zeca e vários outros escritores que o Salim e a Eglê iam me apresentando. Uma vez nós fomos jantar com Flávio José Cardoso, né? Eglê, Salim, eu, Flávio José Cardoso e o Bos. E, esperando o táxi, o Bos, que tinha aquele vozeirão dele, né? Ele disse: "Ô, Luciana, se fala muito do Salim. Preste atenção na Eglê." Então, foi a primeira pessoa, né, que me disse: preste atenção na Eglê. E eu acho que ali a fala da Sônia coloca bem essa questão de um contexto cultural, né? A questão da mulher. E aqui o Paulo, o Sérgio, a Yara e o Jorge vão lembrar, né, que muitas vezes nessas conversas da Eglê e do Salim, às vezes a Eglê dizia, com aquele tom dela, assim: "Oi, ilustre", né? "Oi, ilustre". Porque realmente ele era mais conhecido, né, na mídia e tal. Mas é bem verdade, né, Paulo, Yara, Jorge, que sempre que eles estavam sentados lado a lado, assim, era muito tocante ver o Salim procurando a mão da Eglê e repetindo N vezes: a mais bem preparada. Eu sou mais conhecido, mas a mais bem preparada é ela. A mais bem preparada é ela. E eu me lembro, né, Zeca, eu tive a honra de colaborar bastante com o Zeca, assim, agradeço muito um ano de trabalho juntos, né, no documentário. E quando a gente juntou todas as epígrafes que tu fizesse tão belamente, né, a Eglê e o Salim caminhando, e aquelas epígrafes todas ali. As epígrafes dos livros do Salim para a Eglê. Então, tanto nas epígrafes, né, sistematicamente, quanto na conversa, o Salim sempre trouxe esse lugar, né, da Eglê. E eu gostaria de ler para vocês um dos poemas da Eglê, que foi feito porque o Grupo Sul ele foi um grupo inovador, né? De 47 a 58, cinema, literatura, música, artes plásticas. Então, o nosso museu de arte, que fica ali no SIC, né?
ele foi criado com 1 ano de diferença do Museu de Arte Moderna do Rio e de São Paulo, né, na provinciana da época, Florianópolis, graças a esse incentivo e essa movimentação do Grupo Sul junto ao governo do Estado. E uma das obras que está ali, que é o Rosto e a Máscara, uma das obras, quando a gente entra no museu, que a gente encontra, a Eglê fez um poema, quando essa obra foi doada para o museu, que foi publicada na Sul, de 49, e aí eu vou ler e encerro a minha fala por aqui. Intitula-se O Rosto e a Máscara. Por detrás das convenções e da expressão estabelecida, a ternura. Ondas infinitas dessa imensa e desolada ternura, mais desconsoladora que o ódio, que o revoltado desespero. A face, luta e pensamento, procura desvairada de uma explicação, solução, resposta para si, para o mundo. E um louco, um ardente desejo de paz. O rosto desnudo de raciocínios e axiomas, o desejo triste, onipotente, onipresente, melancolia do inatingível, de ternos anseios que o homem sonha, mas não se diz. No recesso do mundo íntimo, os doces, quase infantis, inconclusos gestos de carinho. O homem sem máscara, um punhado de ternura, o homem sem máscara, um punhado de ternura, um grito alucinado por calma e paz. Eglê Malheiros, dezembro de 49. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Luciana. Assim que chegou aqui, o Francisco Socorro, conversando comigo, trouxe uma preocupação que ele já tem há muito tempo, algum tempo, né? Ele me dizia que o Salim precisa, né, que alguém escreva a sua biografia, né? Por que não a biografia dupla do casal, né? Então está aí lançada, né? Eu acho que está mais que na hora, né? Tem um material que não falta para se escrever uma biografia do Salim e da Eglê, né? Bom, agora a gente vai abrir a nossa conversa. Nós temos um microfone aí sem fio que pode rodar para a plateia, para os nossos assistentes, para que possam fazer suas colocações, né? O que quiserem, que não seja muito longa, para que a gente possa fechar essa noite, né, sem alongar demais, mas está aberta, então, a palavra. Ninguém? Alguém? Vera. A plateia, em alguns momentos a gente ri, porque é uma delícia ver esses seres que a maioria de nós conheceu de uma forma ou de outra, né? E conhecê-los um pouco mais íntimo, como o filme mostra, como o documentário, ou quanto à leitura da vivência com eles. Então, agradeço muito, foi maravilhoso. Eu acho que eu pediria para... Desculpa, não guardei os nomes. Adriane, perdão. Dizer onde que está o acervo deles e como é acessível, como nós podemos acessar esse acervo, o que tem nesse acervo do Salim Miguel hoje. O acervo do seu Salim, da Dona Eglê, está hoje aos cuidados do IDCH, que é da UDESC aqui, né, que é da FAED. Instituto de Ciências Humanas, eu esqueci o que é o D. Documentação e Ciências Humanas, desculpem. Da FAED e UDESC. Uhum. Em 2013, né, o seu Salim e a Dona Eglê doaram toda a biblioteca, quase mais de 10 mil títulos,
e alguns documentos, fotografias, a máquina de escrever do seu Salim, né? Em 2013. Uma primeira parte enorme, né? Essa biblioteca está acessível. O IDCH é ali na Praça dos Bombeiros, uma casinha rosa que tem ali, que hoje está em reforma. Então, eles mudaram tudo para Trindade, está no endereço aqui da Trindade, mas dá para achar tem no site. E tem a visita deve ser agendada, porque é um espaço menor, enfim, né? Mas dá para... Não sei se a Marilde teve lá. Teve? Lá na praça, agora está ali perto da UFSC. Essa parte, que é um acervo, né, todos os livros com dedicatórias do Graciliano Ramos até sei lá quem, né? Uma biblioteca absurdamente incrível. E a gente começou as pesquisas para o filme em 2018 e tal. E aí, quando aí o Paulo Sérgio nos emprestou as fotografias, né? E aí a gente propôs para a família um tratamento para as fotografias, que daí foi a Gabi Brezola, que é uma formada aqui na UDESC, inclusive em artes visuais, que fez todo o tratamento e digitalizamos em alta todas as fotos dos arquivos. Vocês viram que a gente deixa o álbum do jeito que a Dona Iglê organizou, né? Não fica tentando reorganizar a memória dela. Tem foto assim. É um pouco também como que ela construiu essa memória. O filme, a gente tentou preservar no filme um pouco do jeito que ela construiu, né? Para não, inclusive a datilografia, tudo isso. Então essas fotos também estão no IDCH, mas acho que a família ainda está vendo, né, o que fica público e o que não entre os filhos, né, Paulo Sérgio? E também quando a gente foi a Brasília filmar com a Dona Iglê, a Sônia, filha dela, né? Vocês não viram o começo do filme? Ela nos entrega um monte de caixa amarela, ela tinha tudo catalogadinho já, com milhares de documentos, e aí a gente viaja no avião com isso abraçado, louco de medo de perder. E aí aqui a Gabi Brezola e a Leila Pessoa, que também entrou na equipe, conseguem um segundo edital, que é para digitalizar e também aplainar essas coisas, né, para colocar. E aí hoje são quase 3.000 e poucos documentos da Dona Iglê, entre poemas inéditos, textos da ditadura, coisas, enfim. Ela é uma pessoa que guarda muito, né? Eu estava falando que ela teve uma gata no Rio de Janeiro chamada Garota, Gata Garota, que ela ganhou dos Sandrones, né? E quando vem a lei de anistia, 79, ela volta para Floripa, a família volta. E ela traz a garota. E aí, naquele momento, o Ministério da Agricultura e Sanitário, não sei o que lá, na época, tem que atestar, deu um atestado permitindo que a garota viajasse pela Transbrasil com a Dona Iglê. Pois ela tem esse papel guardado, quase novo, da viagem da garota. Assim. Então, é uma pessoa que guarda muito a memória. E tudo isso está agora também no IDCH. Então, bastante material de pesquisas, poemas inéditos, roteiros inéditos escritos à mão, uma produção muito grande assim da Dona Iglê. E aí, eu acho que assim que o IDCH se mudar para o centro, a proposta é dezembro, eu acredito que esteja mais acessível. Mas ainda assim dá para escrever lá para o IDCH e pedir acesso. É muito legal, porque, só para terminar, tem uma menina lá de Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul, pesquisando a Dona Iglê agora. Outra de Criciúma, da UNC, que fez contato com a gente, aí a gente passou para a Sônia e tal. O que nos deixa muito feliz no sentido de... Agora tem uma menina da UFSC, que entrevistou a Luciana também, fazendo uma revista literária, como TCC, e uma das matérias é sobre a Dona Iglê também. Então... um pouco mais de luz, né, para essa figura então incrível. Só queria complementar, assim, lembrando que a bibliotecária aqui da UDESC, que acompanha todo o processo de doação, desde a gente ir no apartamento, olhar os livros, né, com a família, com a Iglê, com o Salim, com as caixas, que era a Iraci. Ela foi de uma inteligência, de uma sensibilidade, de uma competência, sistematizou assim, porque a Iglê e Salim, eles tinham, como você disse, a Iglê gostava de guardar. Então,
em termos de arquivo de escritor, que é uma coisa que a gente estuda, é incrível o acervo da Iglê de Salim, porque a Iglê tinha guardado muita coisa, né? Claro que eram caixas e caixas, depois a gente fez uma peneirada junto, assim, mas só para marcar aqui, deixar registrado a inteligência, a competência, a sensibilidade da UDESC através da IRA. Tem uma história engraçada do Salim, que eu acho que vocês já sabem, mas essa eu acho que todo mundo gosta de saber. O Paulo Sérgio, não sei quem foi que me contou, mas quando eles se mudaram para Agronômica, era uma travessa ainda sem nome, né? O seu Salim e a dona Iglê queriam botar Graciliano Ramos, travessa Graciliano Ramos. Mas a Câmara de Vereadores de Florianópolis era completamente conservadora. Graciliano era um comunista, né? Aí o Salim escreveu uma longa defesa, assim, e disse que o Graciliano era parente muito próximo dos Ramos de Lages. Está lá até hoje, travessa Graciliano Ramos, a figura, né? Maravilha. Mais alguém gostaria? Nini, microfone para o Nini, por favor. Eu queria parabenizá-los pelas contribuições que vocês deram, né? Estão dando aqui para nós. É muito bonito ver vocês falarem com tanta paixão e com emoção também, né, desse casal que nós que tivemos a oportunidade de conviver, mesmo que pouco com eles, sentimos que tudo isso que vocês estão falando é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Essa fala final aqui da Adriana a respeito, né, de como Salim e Dona Iglê tinham que, muitas vezes, burlar, né, as questões políticas numa cidade que é tão conservadora, eu sempre me surpreendo com uma posição deles que era de falar pouquíssimo a respeito de tudo, de todas as injustiças e da perseguição que eles sofreram nesse período de 1964, com a ditadura militar, né? Um fato que eu soube e me surpreendeu, e muito recentemente que eu soube, foi o incêndio provocado, criminoso, né, na livraria dele, né? Eu não sabia disso. Vocês, e aí eu pergunto, né, porque sempre me surpreendeu muito a descrição deles em relação a isso. Não abriram mão nunca de nenhuma convicção política, filosófica e ética, mas nunca se vitimizaram, nunca fizeram disso. Então, eu tenho curiosidade para saber de vocês, como pesquisadores, se eles tinham dificuldade, porque eu imagino que foram traumas, né? Se eles tinham dificuldade de falar desse aspecto da vida deles, que foi, eu acho, muito marcante. Eu vou arriscar, né? Também não cheguei a falar tão profundamente com a dona Iglê, mas depois, quando vocês puderem ver o filme inteiro, a gente gravou esse filme em plena ditadura Bolsonaro, né? Uma nova ditadura. Então, quando a gente chega em Brasília, eu falo, dona Iglê, desculpa a demora em voltar, mas a gente ganhou o edital em 2019 e recebeu em 2021, 2 anos depois, porque o governo Bolsonaro não nos pagou, não gosta da cultura. Aí ela olha para a câmera e diz, que novidade. Né? Então, eu acho que a dona Iglê, hoje, com 90 e tantos anos, né, sabe que esteve muito presente em todas as ditaduras de Getúlio, Estado Novo, 64, e sempre como uma combatente, uma intelectual combatente. Né? Isso que você fala, Nini, pelo menos em tudo que a gente procurou, e até hoje, quando ela olha para a gente e diz, que novidade, é uma coerência de um século, praticamente, de vida. Né? A dona Iglê teve o pai morto, assassinado, quando ela tinha 4 anos, em Lages, por motivos políticos também. Então, acho que a dona Iglê, desde muito criança, entendeu que a política era algo muito forte, muito importante. Né? A dona Rita, que é a mãe dela, foi candidata pelo PCB em 47 a deputada estadual, em Santa Catarina. Dona Rita de Ávila Malheiros. Né?
Então, ela vem de uma família de muita luta. Agora, sobre 64, por muito tempo se achou que só o Salim tinha sido preso, né? Não se sabia que a Dona Eglê. Mas a Dona Eglê era a pessoa que era filiada ao PCB. Ela era orgânica do partido. Ela se filiou com 18 anos. Mas, desde os 14, ela já militava. Então, eu acho que o Salim, claro, era um militante de esquerda, humanista, mas ele nunca foi do PCB. Então, assim, os registros que a gente traz para o filme do PCB são da Dona Eglê, tesoureira do PCB, ministrando aula sobre marxismo, né? Então, para a ditadura, o Salim era um alvo, mas a Dona Eglê foi tirada de sala de aula porque era uma professora de história marxista, né? Tanto que, quando ela fez concurso para o IEE, a Igreja Católica, a Diocese de Florianópolis, mandou uma carta para o IEE dizendo que ela não deveria ser contratada. Isso lá em 40 e poucos, 50, início dos 50. Mas eu acho que ela fala, só que ela fala do jeito da Dona Eglê, assim, ela escreveu muito sobre isso. Quando ela é indiciada pela ditadura, a gente mostra isso no começo do filme, ela escreveu um longo texto que ela questiona a ditadura sobre o que é ser subversivo. É um texto literário, mas ela também era advogada, ela é formada em Direito. Era um texto jurídico, mas escrito por uma escritora. Era literatura. Então, acho que a Dona Eglê escreveu tanto sobre a morte do pai, quanto sobre todas as opressões das ditaduras que ela viveu, mais escreveu do que falou. Só que a gente não tem tanto acesso ainda a esses textos. A gente leu muito dos arquivos e isso aparece muito. Esse poema, Luciana, ele me remete à morte do pai. Quase todos os poemas da Eglê falam de ausência, de um gesto de ternura inacabado, né? Ela tem um sofrimento muito profundo. Mas ela foi mapeada pela Comissão da Verdade, ela escreveu um texto, está no filme também. Então, eu acho que, da forma dela, e quando ela volta nos anos 1900 e depois de 79, ela é candidata na época não era mais nem PCB, era outro nome, né? Estava mudando o nome. Mas ela enfrenta a ditadura de novo. Ela volta a dar aula no Instituto Estadual de Educação mais 2 anos por um ato político. Então, acho que ela falava do jeito dela, me entende? Não assim, fazendo discurso público, mas estava ali dizendo: não aceito o que fizeram com a gente, não aceito o que fizeram com o Brasil. É assim que eu leio, né? Na verdade, a livraria, quando incendiaram, né, tocaram fogo, ela já não era mais do Salim, há 2 anos, né, que não era mais do Salim, era do Cláudio, que é o pseudônimo do... que era um cara do PCdoB do Rio que veio para cá, do PCB, quer dizer. Hã? Foi nesse período, mas tem um pesquisador de Chapecó, que é o Ricardo, que vai estar lançando um livro só sobre esse assunto. Inclusive, o livro está pronto já, né? E ele é editor junto com o Fernando Beaupré, que está morando lá agora. Então, né? Mas a livraria era conhecida como a livraria do Salim, né? Para todo mundo era do Salim, né? E isso, o Salim era conhecido, né? Então, isso ajudou, né? Mas a Eglê, no meu documentário ali, ela fala assim: o Salim saiu da prisão e ia lá para a praça falar assim, e eu dizia: não, Salim, não pode ser assim, cara, tem que falar baixo, não pode falar, tem um monte de gente escutando aí, não sei. Então, assim, eu acho que os dois eram discretos, sim, mas talvez a Eglê eu acho que tinha mais cuidado com isso, né? Mas os dois são discretos, eu acho, né, a minha leitura. Assim, em termos de literatura, né, como eu falei, o Salim ele tem uma pegada muito jornalística, então sempre a história com H aparece na obra dele. Então há textos ficcionais, né, mas que se passam nessa época com personagens. Tem o 1º de Abril, Narrativas da Cadeia, tem A Voz Submersa, que são romances, mas há também contos, né, que abordam diferentes épocas da história do Brasil.
Mas uma coisa importante nisso, o acervo catalogado tão cuidadosamente aqui pela UDESC, traz isso. Eles escreveram muito na imprensa, né? A gente, claro, a gente acaba pesquisando mais o que é publicado, mas há muita coisa deles tanto a Eglê quanto o Salim, então, tanto quando moravam no Rio, mas sobretudo quando voltaram para cá. Então, mas não sei, o Zeca que conviveu mais tempo, não sei, nesse retorno deles, talvez lembre de alguma coisa. Mais alguém gostaria da plateia? Gostaria de colocar? Ok. Nós estamos indo para... nós estamos nos encaminhando para o final, estamos chegando em 2 horas de... A gente nem percebeu, né? Que transcorreram 2 horas. Mas vamos fazer nossa amarração, né, para que a gente possa encerrar bem. Quem gostaria? Só para retomar aqui das várias coisas que eu anotei, a Adriane ela comentou que alguns artigos que ela leu falavam do Grupo Sul como um modernismo atrasado, né? Claro, isso é muito interessante, porque mostra como se foca sempre no centro, né? Mas, quando a gente olha com mais cuidado para o Grupo Sul ou para o Círculo de Arte Moderna de Santa Catarina, e eu tenho apresentado trabalhos há bastante tempo, eu venho apresentando trabalhos e para públicos muito diversos, congressos grandes, pequenos, em diferentes países, em diferentes cidades aqui no Brasil. É impressionante. Todas as pessoas ficam de queixo caído. Por quê? Tinha o pai do Zeca, que era a pessoa mais velha, embora muito jovem também, né, que era o professor, e esse bando de jovens, muito jovenzinhos do pós-guerra, que fizeram coisas extraordinárias. Eles não só revolucionaram, sacudiram o contexto cultural catarinense e de Florianópolis, que era muito pequena na época, né? Mas em várias áreas, como eu coloquei, literatura, cinema, música, artes plásticas, teatro, publicaram uma revista quando aqui não havia editoras, né? Ali aparece no trecho, fizeram peças de um ato, 3 peças de um ato no TAC, para recolher dinheiro, para poder imprimir pela imprensa oficial. Então, uma revista extremamente longeva, de 10 anos, uma revista que foi evoluindo absurdamente, tanto graficamente quanto em termos de conteúdo. Eles estabeleceram, naquela época, que era tudo por carta, né? Eu dei o exemplo, enviou de Florianópolis um livro para um crítico português com quem eles correspondiam. Então, a rede de correspondentes, a rede de colaboradores, né, que a gente vê mais pela revista, jovens, consagrados, as capas, né, eles foram inovando. A própria exposição que eles fizeram aqui, prévia à criação do museu, que criou uma celeuma imensa, porque tinha, eu acho que era do Iberê Camargo, um boi todo desconstruído, né? Aí eles contavam que a pessoa parava da frente e disse, não, mas esse boi está mal, não é assim um boi. Né? Então, realmente, assim, provocaram. Lembrando que, na época, escrever poemas sem pontuação era um afronte, como aparece aqui, né, num dos trechos que a gente viu. Então, só para pontuar que esse grupo, né, esse Grupo Sul, ele assim, o número de colaboradores, o sistema de troca, de intercâmbio, né, as correspondências tão bem catalogadas ali, conservadas pela Iglê, é uma coisa extraordinária e ímpar. Ímpar. Eu nunca vi em algum congresso sobre modernismo que se apresente sobre isso outro grupo com essa alçada, né? E sempre essa questão que a Iglê e Salim sempre diziam, a gente diz, o Grupo Sul, a Iglê e Salim, não, éramos todos. Sim, eram vários. Agora, longevos, multitarefas e muito frequentes,
realmente eram os dois. Isso basta fazer a estatística, assim. Então acho que é importante pontuar, né? Obrigada, gente. Oi. Para encerrar, que eu tive em Chapecó esse final de semana, lançando o filme da Maria Emília e vendo umas locações para um outro filme, e para ver assim, né, como a dimensão disso, tem um livro quase pronto, que é Arquivos de Prisão, do Beaupré, com Ricardo Machado. Trata-se de um livro com os arquivos sobre a prisão da Iglê Salim. Esse livro já está até composto, né? Além disso, no âmbito do curso de História da UFFS, ele está orientando trabalhos como Meu Caro Salim, o contato entre Salim Miguel e intelectuais de língua portuguesa na África na década de 50. E esse aqui, ó, Meu Nome é Cláudio, a trajetória de Fernando Pereira Cristino em Santa Catarina, por Gabriel. E Vozes Veladas, Iglê Malheiros, Lecruz e Souza, por Isadora Cadore. Então, isso, né, não é só aqui que repercute o trabalho, né, e nem só em Florianópolis, nem só em Santa Catarina, e nem só no Brasil também. Então, isso é um aspecto que eu acho né, bem interessante da obra dele, né? E eu queria agradecer ao UDESC, aos representantes aqui da UDESC, né, a ACLA, e dizer que a Universidade Federal, do qual eu me aposentei há 2 meses, a gente está participando de uma comissão que tem uma série de eventos sobre Salim. Assim. Então, eu estou digitalizando o preço, os 7 minutos e 49 segundos do preço da ilusão, numa digitalização assim de extrema qualidade, né? E a universidade a gente vai exibir e vamos também socializar, né? E bom, vai ter uma mostra de filme com o filme do Salim que eu fiz, o da Iglê que ela fez, a Iglê, o do Grupo Sul, né? Que é da Kátia Klock, o do Fábio Brigman, como é que é o nome do Fábio? Isso, é bem legal, bem interessante. E mais o aquele, não sei o que, da ilusão, curta da desilusão, isso, é um curta ficcional. E também, bom, vou lançar toda a obra do Salim, vai ser lançada pela editora da UFSC no e-book, então vai ser disponibilizado, né, claro, gratuitamente, e vai ter um festival literário em homenagem ao Salim. E tu também está escrevendo o livro, né? É isso, né? Vai ser editado, né? Nesse bojo aí. Falou, então é isso. Então, muito obrigada à ACLA também, aos companheiros e companheiros de mesa aqui. Cunha, obrigada. Eu queria só salientar a presença da Denise de Castro, grande musicista, pianista, compositora. Ela fez a trilha sonora do Iglê e ela foi aluna da Dona Iglê, no Instituto Estadual de Educação, né, Dê? Então, nós temos... eu posso passar o link com a senha. Ele ainda não está no YouTube. Eu deixei um pendrive para a ACLA, para vocês. Ele ainda não está no YouTube porque a gente tem uma licenciadora. A Ancine, quando a gente ganha um edital e nos dá recursos, ela exige que a gente, antes de receber, tenha uma licenciadora para ter certeza que a gente vai exibir em algum lugar, o que é importante para recurso público, né? Então, ele vai entrar no ar em outubro na Cine Brasil TV, que é uma emissora do Rio de Janeiro. Então, até lá, a gente não pode botar no YouTube, mas assim que der, vamos colocar. Mas a gente está passando em cineclubes, em tudo que é espaço possível, e já espalhando pendrive por aí também. Então, agradecer mais uma vez. E a gente não viu esse trecho porque estava na parte da ditadura, mas quando Dona Iglê estava presa, né, o Paulo Sérgio era pequenininho, né, Paulo Sérgio, ele até fala no documentário, um depoimento, que ele era muito pequenininho, mas ficava tentando brigar com o guarda que estava na frente da porta e não deixava a mãe sair.
é a metáfora da ditadura, né? Uma criança desse tamanhinho enfrentando um militar, aí, porque a mãe não pode sair de casa, que está presa em domicílio. Né? E a dona Iglê escreve uma carta muito linda para o seu Salim, da prisão. Os dois estão presos ao mesmo tempo, e que ela termina dizendo, quem sabe, ela fala, meu amor, algo assim, e ela diz, depois de tudo isso, nosso amor será ainda maior. Essa é uma carta muito linda, e que ela tem guardada também. Ela mandou para o Salim, e depois guardou nos arquivos. Então, acho que queria contar isso, porque resume bem essa parceria. Né? E aí, os dois, quando estão falando no filme do Zeca, que ele nos emprestou um trechinho para o nosso também, que ele fala, a Iglê ficou presa, mas ela ficou presa em casa. Daí a Iglê fala, isso aí eu não aceito. Eu fiquei presa. Então, os dois tinham uma dinâmica de muita... Né, 60 e poucos anos juntos ou mais, né? É muito legal. Então, muito obrigada e, principalmente, agradecer à dona Iglê, toda vez que eu puder falar isso, de nos permitir conhecê-la melhor e contar um pouquinho da história dela. Obrigada. Bom, eu queria agradecer antes a presença de acadêmicos da ACLA aqui, Solange Bavaresco, diretora de teatro, Vera Colasso, também professora e diretora de teatro, o professor José Faleiro, Nini Beltrame, Denise de Castro, Augusto de Abreu, escritor, Rudy Bodanese, fotógrafo. Esqueci de alguém, que eu não estou vendo aqui. Oi? Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos da ACLA, que, de uma forma ou de outra, colaboraram e apoiaram, aprovaram a realização desse evento. Como eu disse no início, a gente está abrindo, né, esse tipo de evento com essa roda de conversa sobre o Salim e Iglê, e a gente pretende realizar outros daqui para frente, né? E contamos, então, com o apoio e a presença de todos vocês. Agradecer aos membros da família de Salim e Iglê, né? A Daiane Dordetti, ao Centro de Artes da UDESC, ao Ivo Godoy, do Laboratório Luz em Cena, ao Matheus, técnico, que está realizando esse trabalho aqui com a gente, a Maria, obrigado por estar aqui, né? Nós temos... Estava lá em cima da luz? Já foi? Mas tinha uma menina antes, no início. Amanda já foi, né? Então, obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença de todos, né? A vocês três, né? Que muito nos honram com esse... Obrigado, né? Por esse trabalho que vocês realizaram. E desejar a Iglê vida mais longa ainda, e vida eterna a obra e a memória desses dois, Salim e Iglê. Muito obrigado pela presença, boa noite, valeu.